consumidor ele pode pedir um teste de qualidade, ele pode pedir um teste para ser realizado na hora antes do abastecimento. Então isso é um direito do consumidor, solicitar a realização desse teste para abastecer. TV Una Notícias. Compromisso com a verdade. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o jornalista Carlos Rossini da TV Una. Hoje nós estamos aqui na sede do Procon de Biúna, ao lado da diretora do Procon, a Vanessa Atui. Por que nós estamos aqui? Porque houve aquela operação, grande operação aí, que ficou famosa no Brasil inteiro, até passou além da fronteira do Brasil. Foi um escândalo, 52 bilhões envolvidos, uma coisa muito séria. Mas não é disso que nós vamos falar de combustível aqui. Quando eu vou citar um exemplo concreto aqui para vocês. O cidadão vai a um posto de gasolina, ele coloca lá, está baratíssimo o preço, está baratíssimo, melhor preço da cidade, vai lá, coloca, aí ele vai para a casa dele, o que acontece? O carro não pega, a gasolina foi adulterada, o álcool foi adulterado de alguma forma, e ele sofre com isso. É um caso de um rapaz que nos informou que teve que, saindo do posto, teve que gastar R$ 1.200 para trocar bobina do carro, trocar velas, trocar o cabeamento do carro, limpar os bicos injetores, e pagou R$ 1.200 por causa de combustível adulterado. Ele voltou ao posto, esse posto onde ele abasteceu, por acaso aqui no centro da cidade, e o rapaz falou assim, ó, se o senhor quiser nos processar, nos processa. O senhor pega uma oficina, faz um laudo técnico e vem aqui e abre processo contra a gente. Não é isso que a gente quer fazer. Né? O Procon recebe muitas queixas de problema de combustível adulterado, Vanessa? TV Una Notícias. Um oferecimento de Família Super e Biúna, você merece o melhor. Feijões Mágicos, educação bilíngue. MZ Construtora, engenharia para toda obra. Grupo Moia. WTR Wagner, corretora de seguros. Topografia e agropecuária Hélio Domingues. Alinhamento 3D, balanceamento, rodas, pneus, baterias e acessórios. É na NASCAR 7. Infelizmente não. A maioria das pessoas às vezes acaba buscando outros meios para poder passar essas reclamações. Então, entram pelo Reclame Aqui, entram no Bazar das Meninas, registram as queixas, mas o Procon ele acaba sendo o último lugar a pegar e a procurar, a denunciar. Então nós não temos um grande número de queixas, né, referente a combustíveis, o que não significa dizer que a gente não tem um problema de combustível aqui na cidade. Então, a gente queria informar a vocês que aqui em Biúna existe 15 postos de gasolina, a maioria absoluta é de bandeira branca, né? O que acontece com bandeira branca? É aquele posto que compra de qualquer distribuidora, não é o caso daqueles postos de marca que compram da distribuidora Shell, Petrobras e assim por diante, Ipiranga, né? Então, o risco de haver fraude ou alguma tentativa de fraudar, de colocar soluços para aumentar o volume, para ter lucro mais alto, é muito grande, não é isso mesmo? Então, na verdade, assim, o que a gente distingue, né, em relação à qualidade, à confiabilidade do combustível, é em relação à forma com que eles lidam, né? A forma, a honestidade, a conduta do proprietário. Então, quando você fala, porque o posto ele é bandeira branca, ele vai ser menos confiável do que o posto que vai ser do Ipiranga, que vai ser da Petrobras, não necessariamente. Depende muito da postura de cada proprietário. É claro que quando a gente fala de um posto que ele tem bandeira, que aqui a gente tem postos que possuem bandeira aqui na cidade, a gente está falando o quê? Eles passam por um processo mais rigoroso, então assim, são requisitos que são impostos para os postos, que eles têm que seguir obrigatoriamente. Então a qualidade do combustível, a garantia de qualidade, ela é ofertada. Já de bandeira branca, varia muito da honestidade, realmente, de cada um. Só que isso não significa que o combustível que é de bandeira branca, ele vai ser ruim e também não te dá a garantia de que vai ser um combustível de melhor qualidade. Mas ele acaba sendo um indicativo na hora do consumidor pegar e adquirir. Então, ou seja, ele tem muito mais segurança, às vezes, adquirindo um combustível de um posto bandeirado do que um posto que não vai ter bandeira, né? Bom, até é bom que você tenha lembrado isso, não significa que o posto sem bandeira ou bandeira branca esteja fraudando, não é isso que nós quisemos dizer agora há pouco.
significa, como você bem disse, da honestidade do empresário, dono do posto de gasolina. Isso é muito importante mesmo. Mas eu te pergunto o seguinte: no caso de uma pessoa sentir que, pois o combustível, o carro foi danificado e tem despesas muito maiores do que desse rapaz que a gente falou agora de R$ 1.200 para trocar aquelas peças essenciais, né. O que que a pessoa tem que fazer quando percebeu que o problema é com o combustível? Então, eh, a partir do momento que a pessoa pega, ela vai, ela abastece e ela vê que teve algum problema no funcionamento do veículo e que esse problema ele possa estar relacionado ao combustível, seria recorrer a um mecânico de confiança para poder fazer um laudo. Ou talvez pegar, reservar uma amostra do combustível ou acionar a própria MP para poder realizar a fiscalização, porque os postos eles são obrigados a pegar, a manter padrões de qualidade. Então, ou seja, existem amostras que o posto deve guardar para poder provar que aquele combustível, ou que o combustível recebido, ele segue os padrões da ANT. Então, teve essa situação, não sei o que fazer, busca primeiro um mecânico de confiança, que vai ter que detalhar toda a situação, as peças que foram danificadas, mas lembrando que a prova disso é muito difícil. E por que que era difícil? Porque a maioria das pessoas acabam abastecendo os seus veículos em diversos postos. Então, ou seja, não segue ali um padrão. Então você não consegue saber se às vezes alguma mistura de combustível, se esse combustível que está sendo colocado, realmente é aquele causador do problema, ou se na hora que foi evidenciado o problema já tinha sido causado por outro anterior. E sem contar o quê? Que a maioria dos consumidores acabam às vezes não guardando as notas fiscais. Então isso daí impede também a análise de toda a demanda. Então assim, teria que ter uma mudança, né, de hábitos, até para poder facilitar as provas nesse sentido. Porque as amostras elas ficam guardadas por um período de 90 dias, e depois as dificuldades de você provar que aquele combustível que foi vendido, ele realmente ele estava em desacordo, ou que foi ele o causador, é muito difícil. Não sei o que fazer, procura o Procon. "Ah, mas eu não consigo procurar", liga, manda uma mensagem, todos os nossos telefones eles têm WhatsApp, tem o 15 3248 2523, tem o 15 3241 5738, que nós temos o WhatsApp também. Veja bem, uma alerta geral de tudo que você falou, realmente é um problema difícil, é uma sinuca de bico, como se diz no campo do jogo. Mas assim, vamos dizer assim, de natureza geral, uma advertência geral: combustível barato demais, dá para desconfiar. Sim, dá para desconfiar sim, inclusive ele é um dos parâmetros para gerar essa desconfiança. Então assim, nós temos hoje a ANP tem que é uma agência reguladora. Nós temos inúmeras pesquisas de preços que são feitas, dentro do mercado de consumo, no estado inteiro. Então você tem o preço no que o combustível ele sai da distribuidora, e tem o preço que ele é vendido. Então, ou seja, você tem dúvida, você pega, você busca essas informações, você vê quais são os preços, médios praticados. Então, quando o combustível ele for de valor baixo demais, então isso pode gerar sim algum tipo de desconfiança, constitui um parâmetro para, essa aferição. É suficiente? Não. Combustível, barato, ele, pode estar dentro das especificações? Pode, mas cada combustível, a forma, seja a qualidade dele, ele varia de uma distribuidora para outra. Não está assim na prática. Pega, observa os preços, faz uma análise do rendimento, que não tem como a gente saber só de pegar e só de olhar. Mas existem direitos que também são assegurados. Então assim, olha, está sendo muito barato esse combustível. O consumidor ele pode pedir um teste de qualidade, ele pode pedir um teste para ser realizado na hora antes do abastecimento. Então isso é um direito do consumidor, solicitar a realização desse teste para abastecer. É que a maioria das pessoas, às vezes, pelo tempo, acaba deixando esses procedimentos de lado, e isso acaba aumentando as dúvidas, né, porque a maioria das pessoas vamos, assim como já tem essa noção prática, né, mas às vezes acabam insistindo e mesmo, seja baixo, médio, às vezes a pessoa já tem essa desconfiança,
mas segue em frente no abastecimento, não adota nenhuma providência, só vai adotar quando o carro ele para, quando apresenta um problema no motor e assim por diante, quando gera os prejuízos, né? TV Una Notícias. Acompanhe nossas redes e fique por dentro das notícias de Ibiúna em primeira mão.